Esse evento está sendo gravado para depois ser colocado no YouTube. Gentil, por favor, à vontade. Eu pediria que todo mundo mantivesse o microfone e a câmera desligada para a gente poder ter o melhor das apresentações. Boa noite a todos. Vamos lá? Boa noite a todos. Desejamos a todos boas-vindas à segunda reunião do Grupas em 2021. É uma reunião virtual, mas estamos juntos, o importante é isso. Vamos citar os nossos patrocinadores, que sem eles dificilmente nós teríamos condições de estarmos aqui no ar nesse ano, né? Então, os agradecimentos bem próximos a essas empresas as quais estão nos patrocinando nesse ano, né? Então, nós temos a EAC4U, Inteligência em Segurança, a Escobras, Limpeza Mecanizada, Full Time Business, a Impar Service Competence in Facilities, Milicare, Floor and Textile Care, a Norte Frio Ar Condicionado, a Spartan, a Tufan, Soluções em Limpeza, Urbest, Simple Filtering. Vamos dando sequência que o nosso protocolo é muito importante, com base nesses 3 itens que vai ser lido na sequência pelo nosso atual vice-presidente. É o nosso lema, é o nosso segmento, é onde nós nos baseamos para dar sequência no nosso trabalho. É bem simples a leitura, fácil de decorar, mas para colocar em prática depende de cada um de nós. Vamos na sequência, o nosso vice-presidente vai fazer a leitura. Ricardo, eu não tô vendo a sua apresentação. Ricardo? Oi, pessoal, alguém está com problema de verificar a apresentação? Porque para mim está normal. Para mim também está normal. Também, para mim normal. Normal. Também normal. Que estranho. Peraí. Marcelo, uma perguntinha só. Durante a abertura dos trabalhos que o Gentil fez, ele já colocou alguns slides. Você chegou a ver os slides que ele estava colocando, não? Não consegui ver. Então, você tem como fazer... Eu tenho aqui, peraí. Vocês estão vendo, o mais importante é isso, né? Vemos, sim. Sim, estamos vendo. Espera aí que eu estou abrindo aqui. Essa parte técnica sempre dá algum enrosquinho, mas a gente resolve. Agora sim. Beleza. Agora sim. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Para quem não esteve na reunião passada, meu nome é Moacir Reis. Atualmente eu estou como vice-presidente do Grupas, né? E como parte do protocolo, em todo o início de reunião, a gente faz a leitura, né, desse protocolo. E então eu gostaria de iniciar a minha palavra com a leitura do mesmo. Confidencialidade das informações. Fora do ambiente do grupo, sob nenhum pretexto, divulgar ou comentar sobre os dados ou suas fontes, apresentados ou informados nas reuniões ou em contato direto entre os seus membros.
Não convidar para reuniões do grupo pessoas que não estejam cientes e predispostas a honrar esse protocolo. 2. Participação. Sempre que solicitado nas reuniões ou em contato direto com um dos membros do grupo, fornecer todas as informações, dados, detalhes e experiências sobre o assunto. Quando este não tiver afeto à sua administração direta ou não for do seu conhecimento. Buscar reunir e transmitir o máximo possível de informações sobre o mesmo. 3. Objetivos comuns. Manter o espírito da camaradagem e o ambiente das reuniões do grupo desprovidos de quaisquer prevenções ou preconceitos que inibam ou causem constrangimento aos seus membros, prejudicando a troca de conhecimentos, o nível e o bom andamento dos trabalhos. Trabalhar pelo reconhecimento da categoria e o aperfeiçoamento, terminei de ver, e o aperfeiçoamento profissional dos membros do grupo. Muito obrigado. Pode seguir, Ricardo. Então, a agenda do dia. Bom, nós tivemos a abertura da reunião, agenda, leitura do protocolo. Às 19h10, é aniversário de 36 anos do Grupas, quando o Francisco Alves, nosso atual presidente do Conselho dos Ex-Presidentes, vai dar a palavra. Às 19h15, a palestra de Aline Lima, Inovações e Conceitos na Assistência à Saúde. 19h35, palestra de Andrea Weine, Gestão de Facilities em Hospitais durante a Pandemia. 20h15, perguntas e respostas. 20h25, agradecimentos. E 20h30, o encerramento da nossa reunião. Bom, a nossa gestão, nós estamos com, vamos dizer que seja o quadro operacional, aquele que está na linha de frente, a executiva, né? Seria eu como presidente, Moacir Reis, o atual vice-presidente, e o Ricardo Crepaldi, que está dando todo o suporte, todo o apoio para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam, né? O Ricardo é o atual membro do Conselho dos Ex-Presidentes do Grupas também, tá? Então, nós estamos muito envolvidos, estamos trabalhando juntos, né, para que as coisas aconteçam. Não está fácil, porém, nós estamos tocando o barco, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples e com apoio e com a colaboração do pessoal, dos palestrantes e também dos nossos membros, né, do Conselho dos Ex-Presidentes. Sempre estão dando o suporte necessário para que a gente leve o Grupas em frente, né? E estamos juntos. A palavra, né, ao nosso atual presidente do Conselho dos Ex-Presidentes, Francisco Alves. Toca a bola, Francisco. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado mais uma vez pela participação e inscrição de todos nessa nova reunião virtual, né? A segunda do ano, que a gente está realizando aí com bastante sacrifício, né, de todos, principalmente com relação a palestrantes, né, que além das suas atividades aí do cotidiano, têm buscado nos auxiliar e tentar ajudar o grupo com o maior número de informações possível durante esse período agora que nós estamos já há mais de um ano, né, nessa situação, e está se perdurando e temos que nos reinventar, né? Bom, eu estou fazendo a gestão como presidente do conselho, desde a saída do Vantuir, que foi o último presidente, né, do conselho, na qual a gente determinou, na criação do grupo dos conselheiros, mandatos de 2 anos, né? Então, o meu mandato encerra agora em 2021 e o meu sucessor, que é o Francisco Abrantes, vai assumir
hoje ele está como vice do conselho, assume a posição por mais 2 anos, e aí vamos fazendo a nossa escadinha, né, de todos os ex-presidentes vão assumindo eventualmente essa função de presidente do conselho, para justamente dar o apoio, o resguardo das, vamos chamar assim, das decisões que o Grupas tem que tomar com relação aos seus membros, garantir com que a nossa eficácia de chegada das informações até os nossos participantes sejam da melhor forma. Especialmente no aniversário, né, de 36 anos, que se completou agora no mês de março, né, mais precisamente no dia 13, foi quando um grupo pequeno de pessoas e seleto, e que, infelizmente, só temos hoje um membro vivo, né, que é o Bernardino Costa. Os demais que participaram da fundação, que foram o Antônio Augusto, que nos deixou ano passado, o Ariovaldo Defende, o Pedro Ernesto, foram as pessoas que iniciaram essa reunião, essa primeira reunião de trabalho do Grupas, né? E há 36 anos ele vem se mantendo fiel com as suas obrigações e compromissos perante ao mercado de facility, no sentido de dar todo o suporte e apoio, né? É um grupo informal, sem qualquer vínculo ou fins lucrativos, né? Ele vive basicamente da doação das nossas competências e das nossas tratativas como gestores, ou como membros, ou como prestadores nessa área de facility, com o objetivo de troca de ideias mesmo, né? O famoso ajudar, né? No sentido figurado da palavra, onde todos nós que trabalhamos nessa área não somos detentores de tudo, né, que acontece. Para isso, a gente tem esse grupo seleto e com bastante gente atuando, que auxilia nos momentos de dor de barriga, vamos chamar assim, né? Onde a gente se depara com algum tipo de cenário novo, na qual a gente talvez não domine, e temos essa ferramenta que é muito produtiva e vem funcionando há 36 anos, com a famosa troca de informações entre os membros do grupo. O Moacir já passou os protocolos, né? Ou seja, a gente preserva isso também há muito tempo, de que a identidade do Grupas está muito associado a seguir essas regrinhas básicas, e dado o momento, ao sucesso, ele vem, vamos chamar assim, vem se perdurando por muitos anos, e a gente cumpre, né, esse compromisso, e entendemos que ele é adequado para as nossas trocas de informações. Ao Grupas, né, todos os membros, né, não só o da diretoria, que está hoje, que é o Gentil, com o Moacir, né, que estão liderando esse ano todo esse comando das reuniões, agendas. Também tem os conselheiros, né, os ex-presidentes, que também se incorporam nessa ajuda, para que o dinamismo, as atualizações, os assuntos de maior relevância que estão dominando a nossa área sejam compartilhados com todos, como uma ferramenta de, se não for utilizar naquele momento, mas que sirva de
Chico, acho que travou a sua apresentação, cara. Vou aproveitar aquele calor e dar boa noite a todos. Boa noite, viu, pessoal? Boa noite, vida longa. Tem como alguém entrar com o Chico lá, não? Gente, eu acho que voltou. Deu algum problema aí no link. Ele Ou a minha voltou. conexão. Já está normal, pode continuar. Normal? Então, não sei, eu não sei até onde vocês me escutaram, mas eu vou ser breve até para não atrapalhar os demais, né? Então, o que eu queria acrescentar é isso, né? A gente tem orgulho de fazer parte desse time, orgulho de estar podendo contribuir com todo o processo de formação e de crescimento das pessoas que estão ou começando nessa área ou já estão atuando nessa área, né? Então, isso é um compromisso muito forte de todo o conselho, toda a diretoria executiva e também dos patrocinadores, dos palestrantes e dos membros que contribuem com o dia a dia do crescimento do profissional. Para finalizar, a gente também tem o processo que eu queria homenagear. A gente teve agora no mês de março o Dia das Mulheres, e isso parabenizar a todas, né, que são membros do Grupas, e entendendo que o crescimento e o fortalecimento da categoria também está vindo com uma dose muito produtiva, muito boa, das formas de gerir com muitas profissionais nessa área, né? Então, o lado do o homem estar administrando as áreas de facility, hoje já existe um grande grupo de mulheres que estão auxiliando e nos ajudando ao crescimento da profissão. Então, eu quero parabenizar também a todas, né, que estão nos ouvindo nesse momento, e também aqueles que aquelas que fazem parte também no nosso grupo, tá? Então, essa é a minha mensagem que eu queria deixar registrado aí para todos, e vamos em frente para a condução de uma boa reunião, tá bom? Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, agora é o momento que nós vamos começar com as palestras, então algumas orientações que são muito importantes. Existe o chat do Zoom ali para fazer, façam as perguntas ali, por favor, que a partir dali que nós vamos fazer a coleta das perguntas e trabalhar logo após as duas apresentações, tá? Então, no momento, assim que possível, durante a apresentação, podem ir escrevendo e aí deixando as perguntas lá, e depois a gente vai fazer a compilação de tudo e passar para numa mesa redonda com nossas duas palestrantes do dia. Bom, eu queria chamar agora a Aline Lima. Aline Lima é supervisora técnica do Spartan Brasil, que ela vai fazer a palestra Inovações e Conceitos na Assistência à Saúde. A Aline é formada em Técnica em Química pelo Colégio Politécnico Bento Quirino, cursou intensivo de pesquisa e desenvolvimento em produtos domiciliários no Instituto Racine, é licenciada em Química pela Unicamp e atualmente é pós-graduanda no curso de Hotelaria Hospitalar e Facilities pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Trabalhou por mais de 5 anos na área de controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento e 5 anos dentro da área comercial. Atualmente, então, como já falei, ela é supervisora técnica da Spartan do Brasil. Aline, por favor. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Ricardo, pelas apresentações.
Obrigada, queria aproveitar esse momento para agradecer, né, o Grupas pelo convite. É muito importante para a gente, né, nós mulheres, eu estar representando aqui hoje as milhares de mulheres do nosso segmento, então isso é muito gratificante. Eu vou compartilhar minha tela com vocês a respeito do tema, né, da apresentação que nós falaremos hoje, né, que é a parte de conceitos e inovações na área hospitalar. E eu gostaria de saber se todos estão visualizando o compartilhamento de tela. Só dá um ok, por gentileza. Sim. Ok, perfeito. Sim. Bacana. Então, é isso, pessoal. Hoje, o tema vai ser sobre inovações e conceitos na área de assistência à saúde. Eu atualmente trabalho na Spartan do Brasil, uma multinacional americana, no ramo de produtos de higiene e limpeza para diversos segmentos, entre eles o segmento hospitalar, tá? E hoje a gente vai, a ideia, né, é focar bastante sobre processos de higienização, sobre produtos, inovações, o intuito realmente de compartilhar os conhecimentos aí em relação a esse segmento, que a gente sabe que o cenário atual para a área de assistência à saúde está sendo cada vez mais impactante, tá? E a apresentação, ela vai ser realmente baseada considerando um cenário atual global, tá, pessoal? Porque não faria sentido falar só de produtos, falar só de sistemas, sem entender o cenário que nós nos encontramos. E hoje, quando nós pensamos nesse novo vírus, né, o SARS-CoV-2, que tem aí se propagou por todo mundo, né, por toda a humanidade, e tem cada vez mais elevado os índices de contaminação, né, e até os números de óbitos. Aqui eu trouxe um cenário dos 3 primeiros meses de alguns índices que nós percebemos de evolução do vírus, e quis colocar dessa forma aqui, né, esse novo vírus, para nós conseguirmos entender como a gente consegue mitigar os impactos que esse vírus está causando de alguma forma dentro dos ambientes. É um adversário invisível, né, a olho nu, nós não conseguimos enxergar, mas o impacto que ele está causando em globalmente falando, né, é algo que nós temos que levar muito em importância. E eu gostaria de mostrar esse cenário, né? Pensando no cenário atual do segmento hospitalar e da área de assistência à saúde, eu tenho um novo vírus, né, o SARS-CoV-2, que é de extrema importância para que a gente consiga combater com processos eficazes de higienização, e que realmente a vinda dele aumentou números, né, dentro da área hospitalar, de internações, né, devido a esse novo vírus. Mas nós vivemos hoje num cenário de assistência à saúde, um cenário hospitalar que não condiz somente ao novo coronavírus, ao novo SARS-CoV, mas também nós temos algumas outras realidades que eu trouxe aqui para vocês. Então, essas informações eu retirei, né, consegui captar essa informação dos manuais mais recentes publicados pela Anvisa de prevenção à infecção de micro-organismos multiresistentes, e eu coloquei aqui algumas frases, algumas partes do manual que eu acho que é importante e relevante a gente entender também. Ele diz: a resistência microbiana é um problema à saúde pública. Existe hoje, além do novo coronavírus, um cenário dentro do ambiente hospitalar, áreas de assistência à saúde, de resistência de micro-organismos, que também é muito importante e que a gente tem que levar em consideração em todos os processos de higiene e limpeza, tá? Uma outra informação que nos diz, né, que eu retirei desse manual, que fala que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a resistência microbiana pode causar 10 milhões de mortes a cada ano até 2050. E um último ponto, que é segundo o CDC, nos Estados Unidos, 2 milhões de pessoas por ano são acometidas por infecções causadas por micro-organismos multiresistentes, tá? MDRs são os micro-organismos resistentes a diversos antibióticos. E
Por que eu trouxe esse cenário, né, coletado aqui desse novo manual que foi lançado agora em 2021? Porque essa questão de resistência microbiológica, ela não deixou de existir dentro dos ambientes hospitalares. E ela se uniu com o atual cenário do novo coronavírus. Então, hoje essa realidade, né, essa característica de contaminação microbiológica nos ambientes, elas estão somadas. Então, aí chega, né, o primeiro ponto, o primeiro impacto que nós temos que observar de maneira efetiva para conseguir tomar ações efetivas em relação a essa realidade, que o primeiro, o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, e mais os micro-organismos multiresistentes. E pensando em legislação, tá, pessoal, hoje, às vezes, a ideia, né, global, preocupar muito com o vírus, o SARS-CoV em superfícies. Mas, como eu falei, mencionei ali, as multiresistentes, né, os micro-organismos multiresistentes são de igual importância em relação à contaminação microbiológica em superfícies. E aqui eu trouxe um dado de uma tabela que eu retirei de uma fonte que está focada aqui no texto, né, descrita aqui no texto, que ela fala da questão de resistência microbiológica de alguns micro-organismos aí mencionados nessa tabela, que diz que os vírus envelopados, que é o caso do SARS-CoV, em relação à resistência a antimicrobianos, produtos químicos de higiene e limpeza, ele tem uma sensibilidade. Então, eu consigo eliminá-lo facilmente de uma superfície. Agora, quando eu falo de bactérias multiresistências, vou subindo a tabela, eu vejo ali Clostridium difficile, entre outros tipos de micro-organismos, como a Klebsiella, resistente aos antibióticos carbapinêmicos, Staphylococcus resistente à meticilina, tá? Antibiótico meticilina. Então, assim, existe essa realidade hoje, e eu preciso me preocupar em relação a essa realidade quando eu falo de produtos saneantes, tá? E existe uma legislação que rege isso, né? Algumas RDCs da Anvisa, tem a RDC 59, existe a RDC 14 e existe a RDC 35. Essas RDCs contemplam as categorias de saneante e principalmente a RDC 14 e 35, ela destina mais a testes, né, com desinfetantes em ação com diversos micro-organismos. E hoje, a legislação, ela me exige testes em determinados números de micro-organismos, mas o mercado, né, o ambiente hospitalar, a área de assistência à saúde, a exigência é muito maior, porque existem diversos micro-organismos multiresistentes que não estão relacionados nessas RDCs e que faz parte, sim, de uma realidade nos ambientes hospitalares, tá? Esse é o primeiro impacto, a junção do SARS-CoV junto com bactérias multiresistentes que não deixaram de existir dentro dos ambientes hospitalares. E o segundo impacto, assim, na verdade, de uma forma bem geral, pessoal, até devido ao tempo que nós temos disponível, infelizmente é pouco tempo, mas um segundo cenário que eu queria expor aqui para vocês é a questão dos aumentos de taxas de ocupação dentro das áreas hospitalares. O aumento é devido a essa variação que a gente chama de variação natural, causada pelo SARS-CoV, que a gente não imaginaria que ia trazer tantos impactos na área de assistência à saúde, né? Então, tudo aconteceu, né? Faz um ano e ainda a gente está lutando contra isso. Mas existiu, sim, um aumento dessas taxas de ocupação e, como consequência, eu tive que realocar equipes, aumentar processos de higienização dentro do meu ambiente de assistência à saúde. E, além disso, já existia uma legislação de frequências. Então, eu tenho uma limpeza concorrente, uma limpeza terminal que existe no ambiente hospitalar e que ela segue uma determinada frequência que não pôde deixar de existir também. Eu tive ainda que continuar com as higienizações conforme o manual orientativo da Anvisa de segurança do paciente e ainda tive que aumentar devido a esse aumento, aumentar não a frequência em si da higienização em cada área, mas aumentar sim a capacidade e o poder de higienização em todos os ambientes devido ao aumento das taxas de ocupação. E como a gente consegue tentar trabalhar, mitigar, encontrar soluções rápidas para conseguir realmente agir
frente a esse adversário invisível, né? Então, a gente pode trabalhar com soluções de produtos inovadores, né? Produtos que têm blends de ativos, que vão me auxiliar aí não só no novo coronavírus, mas nas multiresistentes que nós encontramos aí no mercado. Eles podem ser associados a equipamentos como um equipamento UV, que tem uma faixa que eu preciso considerar para realmente ele ser efetivo, né? Isso está descrito numa nota técnica da Anvisa, nota técnica 82. Eu posso trabalhar com equipamentos autônomos para melhorar a produtividade, para que eu consiga, assim, promover um ambiente seguro, né, para o meu paciente. Eu tenho inovações em sistemas, né, de uma forma geral. Então, a gente sabe que a frequência numa área administrativa de higienização, ela tem que acontecer ali em torno de uma vez ao dia. Então, eu consegui compartilhar essa responsabilidade junto com a equipe administrativa, a gente consegue potencializar aí os processos de higienização, sabendo que as equipes de higiene estão sendo, de uma forma ou de outra, realocadas a outros ambientes e outras áreas de maior criticidade. Tá? Então, aqui a gente até tem um vídeo, depois, se eu tiver a oportunidade de passar esse vídeo para que vocês conheçam um sistema, tá? É um sistema que tem um pote com panos, né? Já umedecidos com solução desinfetante, uma luva para auxiliar ali, né? Os processos de higienização das superfícies. Então, é possível a gente investir, né? Trabalhar com estações que vão me auxiliar no compartilhamento da responsabilidade da higienização, tá? Existem também ferramentas, softwares de gestão, como o CompuClean, que vai nos auxiliar aí na gestão da limpeza. Então, não somente nos processos muito bem definidos, mas também considerando os indicadores, a qualidade com que aquela limpeza ela vai ser realizada em cada tipo de ambiente, porque isso é muito importante dentro da área hospitalar e áreas de assistência à saúde de uma forma geral, tá? E inovações também, posso trabalhar com inovações em sistematização de processos. Então, passo a passo de como eu posso fazer um processo de higienização para melhorar eficiência e sem reduzir na qualidade da operação. Então, revisitar esses fluxos para conseguir entender onde estão os gargalos para eu conseguir melhorar e fazer um processo de higienização mais contínuo, sem interferências, né, para conseguir realmente potencializar o processo, tá? E pensando sempre no cuidado centrado no paciente, né, que é o nosso foco. Fazer processos de higienização, fazer processos de limpeza, usar produtos adequados, considerando cenários no ambiente de assistência à saúde, para cuidar sempre melhor do nosso paciente. E aqui, indo para o final, tem uma parte que eu retirei também da ISO 41000, que é uma seção 41011, que fala sobre um vocabulário de facilities, né? Que fala qual que é a função organizacional, o que é o facilities, né? É uma função organizacional que integra pessoas, propriedades, né? Com o objetivo sempre da qualidade, de promover qualidade de vida nas pessoas, né? E melhorar também a produtividade do negócio principal. Então, a nossa função também, como gestores, é sempre trabalhar em inovações, e eu falo inovações nem sempre grandes investimentos tecnológicos, né? Eu sei que pode ser que não seja uma realidade muito grande, uma realidade em diversos setores, né? Ou diversos hospitais, mas eu conseguir visualizar, revisitar os meus fluxos de trabalho e conseguir sistematizar processos, melhorar processos, pensando na qualidade de vida de quem está lá, eu consigo cumprir a minha função ali como uma gestora de facilities, tá? E pensando também, eu acredito que é uma palavra final que eu colocaria aqui para todos, né, a questão de cuidado. Eu acho que nós também temos que pensar no cuidado dos nossos colaboradores que estão na linha de frente, que estão diretamente conectados, ligados com os processos de higienização, cuidar para que eles consigam cuidar, né? Cuidar do paciente, cuidar de quem está lá, promover essa segurança e uma experiência positiva do paciente
dentro do ambiente hospitalar. Uma experiência que vai fazer com que realmente ele consiga se recuperar ou conseguir fazer com que a permanência dele durante o tempo que ele permanecer no hospital seja feita, né, seja realizada da melhor maneira possível. E é isso, né? Acho que esse é o recado que eu tinha, que eu me programei para passar para vocês hoje. São informações que eu acreditei relevante para esse cenário atual que nós estamos vivendo. Vou ficar aí para as perguntas e respostas e, mais uma vez, agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco e propagar conhecimento aí para o nosso mercado. Eu acho que isso é muito importante. Legal, Aline. Muito obrigado em nome do Grupas. Muito obrigado. Fique aí. Daqui a pouco você volta aí para nosso momento de perguntas e respostas. Mas parabéns pela apresentação e muito obrigado. Moacir, é com você. Vamos lá? Bom, a nossa próxima palestra é com Andrea Weine, né? A Andrea atualmente é diretora de operações e relacionamento da Redditor de hospitais. A Andrea é formada pela Universidade Mackenzie na gestão de negócios e também pela Uni Santana formada na gestão de hotelaria, né? A Andrea, nós nos conhecemos já há alguns anos, né? Eu tenho certeza que a Andrea vai trazer ótimas experiências aí no seu trabalho, porque ela já atua na área há muito tempo, né? Tanto no segmento de saúde, segmento educacional, facility service, enfim. A Andrea é uma pessoa bem dinâmica e tenho certeza que ela tem muitas experiências para compartilhar conosco, né, Andrea? Eu gostaria de agradecer, como vice-presidente, agradecer as palavras da Aline e, antecipadamente, agradecer a Andrea também pela sua boa vontade e eu sei que ela está vivendo um momento difícil por trabalhar dentro de um hospital, né, mas eu senti uma enorme empatia da parte dela em estar participando conosco nesta data, né? Então, só queria acrescentar mais uma coisa, não é por acaso que nós convidamos duas mulheres para fazer parte das palestras hoje, né? Com certeza, nós relutamos por conta dos feriados, mas a gente não queria deixar de perder a oportunidade de que elas participassem e representassem as mulheres nesse mês de março. Então, antecipadamente, muito obrigado a vocês duas. E agora, Andrea, está com você a palavra. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar com vocês aqui, poder compartilhar essa experiência, né, de um momento tão difícil em que vivemos, falar um pouquinho de como é que tem sido, como é que foi e como ainda, infelizmente, está sendo o dia a dia no ambiente hospitalar. Agradecer aos amigos do grupo, na pessoa do Moacir, mas eu vi que já tem outros amigos aqui na lista de participantes. Parabenizar a Aline pela brilhante palestra. A área de higiene hospitalar, Aline, é uma queda que eu tenho, o tema me chama muita atenção, é um tema que é extremamente relevante, né? E a gente viu a importância do papel da limpeza e desinfecção de ambientes durante esse processo da pandemia. Sempre foi, né? E a relevância disso, sobretudo, nesse processo em que a gente vive hoje. Eu vou dividir a minha tela, se alguém puder me dar a sinalização se ela já foi compartilhada com todos, eu agradeço. Já está, Aline. Andrea. Só preciso colocar em modo de apresentação. O cabeçalho está próximo aqui, prontinho. Eu trouxe highlights, a ideia é eu usá-los para poder fazer memória às experiências que a gente vê, o que a gente precisa fazer de manutenção ou de readequação de rota ao longo desse período.
De forma muito breve, eu gostaria de apresentar para vocês, acho que não está passando, deixa eu tentar aqui com o mouse, a Rede D'Or, organização que eu estou hoje, né? A rede, ela tem hoje 52 hospitais em âmbito nacional, nem todos levam o sobrenome Rede D'Or, então, certamente, a gente tem hospitais aí em que nem todo mundo enxerga a rede como corporativa, patrocinando e ancorando aí como owner, né, desses hospitais, então, é muito relevante a representação da rede hoje para o mercado de saúde e para o nosso país, né, e desponta na tratativa mesmo do Covid ao longo, desde o início da pandemia. Um pouquinho do crescimento da rede nesses últimos anos, a gente vai ver aí um volume grande de aquisições e de construções de hospitais do ano de 2010 para frente, né? Ano passado nós abrimos capital, parte do capital, a família ainda é majoritária, mas a gente vê a importância de conseguir trazer para o mercado brasileiro opções padronizadas, protocolos importantes do ambiente hospitalar, né? A gente hoje é reconhecido como a maior rede de hospitais do nosso país. E a rede tem hospitais da linha A, B e C, e hoje a gente, desde 2016, a rede entrou com atendimento ao público AAA. O primeiro hospital nasceu no Rio de Janeiro, que chama Copa Star, e vem para um processo, para uma linha de serviços no cuidado que a gente chama de personalíssimo. Então, são hospitais com características específicas que buscam aproximar o cliente da gestão do hospital, dos produtos e serviços, né? Então, um pouco na contramão de grandes hospitais que têm um volume importante de leitos para atender demandas, a Star, ela vem para que a gente possa saber quem está conosco. Então, quem é a Andrea, o que é importante para a Andrea durante essa internação, o médico que vai cuidar da Andrea. Então, a gente está muito próximo dos problemas, né? A gente fala que funciona aqui muito no manual. E apesar de sermos pequenos, a gente conseguir fazer pequenos no volume de leito, a gente conseguir fazer essa customização de atendimento é um desafio diário dentro da nossa instituição. E para dar um volume, né, nós temos hoje 90 leitos, 8 salas cirúrgicas dentro do Hospital Vila Nova Star. Vou voltar um pouquinho, perdão. Eu falei do Cop Star em 2016, e em 2019 a gente abriu o Vila Nova Star, o projeto para o qual eu fui alocada. A gente abriu em maio, faremos 2 anos agora, daqui 2 meses, e na sequência, em junho, foi aberto o DF Star no Distrito Federal, em Brasília. Então, e aí a gente tem ainda um processo de expansão importante para a linha Star. E em São Paulo, o Vila Nova fica aqui perto da maternidade de Itaim, na verdade a gente fala que é porta com porta, né? E a gente é um hospital de 90 leitos, 8 salas cirúrgicas, um serviço de medicina diagnóstica completa, onde a gente faz os principais exames para avaliação diagnóstica, um pronto atendimento muito referenciado, né, com suítes individualizadas. Quem conhece ou quem teve a oportunidade de ouvir falar, o Vila Nova, as salas as recepções, salas de espera são ambientes muito pouco utilizados, porque a gente foca muito no atendimento direto no ambiente, para preservar o espaço do paciente, para que ele possa se sentir atendido desde o primeiro momento, e isso faz parte das estratégias que eu comentei com vocês durante a admissão e a estadia dele conosco. Nós estamos hoje com 950 profissionais, aproximadamente 300 terceiros, em 20 mil metros quadrados de área construídas, que estão aí divididas em 21 pavimentos desse prédio que vocês estão olhando na imagem à esquerda, e mais 7 casas que estão no entorno aqui do Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, na Vila Nova Conceição. E como eu disse para vocês, falando um pouquinho das principais características do atendimento personalizado, focado no relacionamento, a gente entender quem é a comunidade que ocupa e usufrui dos nossos serviços, um hospital que é muito forte em tecnologia e automação,
com serviços de padrão hoteleiro, né, muito confortável, a gente tem instalações bastante diferenciadas e que não remetem ao ambiente hospitalar, então acho que esse projeto traz referências que na área da saúde a gente entendia que eram inexequíveis, então acho que a gente rompe aqui um paradigma importante, quebra, e a estrutura aí do maior rede de hospitais do Brasil. E aí, falando um pouquinho da Covid-19, que é o nosso ambiente, eu tentei dividir em alguns pilares, né, ou segregar um pouquinho o que a gente encontrou e se depara ainda no ambiente. A gente vive 2 momentos hoje, né, a pandemia, do início dela, em março do ano passado, quando a gente teve o primeiro caso no Brasil, e o momento de agora, né, então, a diferença do momento inicial e para agora é que a gente vê, na ocasião a gente montou uma estrutura muito parruda, se preparando, eu digo acho que em São Paulo especificamente, com hospitais de campanha, com uma baixa alta de ocupação, porque ninguém sabia o que ia encontrar pela frente, então a gente teve aí uma busca, né, uma cessante em relação à busca de serviços hospitalares, e ficando internado com a gente realmente pacientes muito graves. Então, a gente aguardou essa demanda que a gente assistiu enlouquecidamente nos canais, nos veículos, e ela não aconteceu, não na sua totalidade, né? A gente observou aí 60%, 70% de ocupação, mas não, talvez, nos volumes ou na concentração que se esperava para aquela ocasião. Bom, dada toda a necessidade da gente conseguir caminhar, de andar, a economia, as coisas começaram a entrar num processo gradativo de ocupação, seja das ruas, seja do comércio, e a gente, nesses grandes momentos em que a gente sabe que tem a aglomeração das festas, os especialistas sempre, a gente falando que aquela segunda onda estava para vir, né? E confesso que acho que todo mundo começou a desacreditar que essa segunda onda viria em virtude das experiências. Então, a gente começou a ficar mais destemido, entender que aquilo não chegava a nós, a questão da vacina, mas a gente começou a relaxar um pouco mais, acho que as pessoas como um todo, né? E, infelizmente, a gente se depara com um momento muito crítico no ambiente, é assustador mesmo, né? Visitar as UTIs, a gente vê qual é a dinâmica de trabalho dos profissionais de saúde, o quão é desgastante o dia a dia nesse ambiente. Então, e difícil a gente traz isso para uma pauta única, onde a gente tem que sensibilizar as pessoas, né, da importância de estarem, para quem pode, obviamente, mas se preservando do ponto de vista de conduta comportamental, de protocolos educacionais de comportamento, como a gente deve estar quando a gente não está só, né, de sensibilização familiar, né? A gente convive com essa necessidade de convencimento das pessoas de que isso é real. A gente é interpelado muitas vezes para saber, é isso mesmo? A gente ouve falar tanta coisa, tá assim de verdade? E é ruim porque a gente vê o quão isso está cansativo dentro do ambiente hospitalar. Mas falando um pouco de infraestrutura, né, tentando aí segregar, tentando passar para você esses 2 momentos, o momento em que a gente tinha mais condições de atender e agora com os recursos mesmo, né, finitos, a gente trabalhou muito olhando para a infraestrutura, olhando até um pouco do que a Aline trouxe aí no fechamento da apresentação dela de Facilis, né, o quanto a gente se depara com nichos que a gente tem que prover para qualquer ambiente na saúde. A gente buscou muito barreiras de proteção. Então, a gente viu a exemplo de recepções com aqueles acrílicos, os tapetes embebidos com químicos, no intuito de não continuar proliferando aquela bactéria, mesmo que no piso, com infecções secundárias, a máscara, entre outros itens, né? Então, a gente buscou barreiras que pudessem trazer uma proteção adicional aos ambientes como um todo, não só hospitalar. E barreiras que elas foram desmoralizadas ao longo do tempo, alguma delas, né? O medidor de temperatura, entre outras demandas, mas que são fundamentais para que a gente consiga se autocriticar se estamos, né, mantendo a nossa questão comportamental em dia, em virtude de buscar a mitigação da transmissão do vírus. A gente teve uma adaptação dos controles internos do hospital,
controle de visitante, aí a exclusão, né, ou a restrição de visitantes no ambiente hospitalar. Então, é muito triste quando a gente, né, se deparou com pessoas se despedindo na porta dos seus familiares, com aquela incerteza do amanhã, e a gente está vendo isso de novo muito nas redes sociais, de novo nos veículos de transmissão, a gente consegue observar como é que as coisas acontecem dentro do hospital. Mas fato é, o nosso controle de acesso aos ambientes como todos redobraram, e são carreiras físicas, né? A gente não se depara, tem os controles de acesso que a gente vê habitualmente através de crachá, mas muita barreira física na sensibilização das pessoas, né? E nesse momento em que as pessoas querem estar perto, elas não se importam em se contaminar, por exemplo, né? Elas querem acompanhar, ou eu já estive contaminada, eu quero acompanhar o paciente. Então, tem um trabalho muito importante de sempre sensibilização dessas pessoas e os riscos iminentes ao ambiente hospitalar. E os fluxos que precisaram ser segregados, vocês viram que eu estou num prédio verticalizado, e a gente tem... o hospital é pequeno, então a gente teve que se reinventar muito. Eu falo que sempre o desafio como facilities aqui é a logística interna do hospital. Então, como é que a gente fazer o fluxo segregado de entrada de pessoas potencialmente infectadas, com suspeitas de pacientes que não estavam infectados, precisando também usufruir do ambiente hospitalar. Então, houve uma necessidade de crítica e de retornar ao processo por diversas vezes, garantir que aquilo estava trazendo a segurança adequada para o paciente, para as pessoas que precisavam usufruir o hospital. Então, o ambiente hospitalar é um ambiente que trabalha muito com os protocolos, né? Protocolo / contingências para que a gente possa garantir os protocolos. Eu acho que isso é algo que eu senti que do começo da pandemia, as áreas de facilities em geral, não Covid, ou empresas que precisavam aí adequar os seus fluxos imediatamente, precisavam desses protocolos. E o quanto esse protocolo sanitário é importante estar no campo de visão de todo o facility, né? De repente, a gente se deparou com isso numa pandemia, mas ficou uma lição aprendida do como essas barreiras sanitárias são importantes, independente do segmento e nosso nicho de atuação. E, de novo, voltamos para a questão comportamental e educacional do indivíduo, né, como um todo. Passando para as características, né, de competências e habilidades que tivemos que fomentar e ainda exercer ou exponenciar dentro dos colaboradores, né, na linha de gestão especificamente. Então, trazer uma agilidade maior, já se é que a gente pode dizer que isso era possível, então a gente acaba que fica assustado com o nosso potencial, mas a contramão do como isso traz um desgaste físico e emocional para os profissionais. A gente tinha que ser ágil, tinha que ser capaz, então não dava muito tempo de pestanejar, de deixar o emocional buscar a gente ou nos acometer no intuito de diminuir a nossa força, né? Precisamos enfrentar, precisamos encorajar. Existe uma questão de exemplo, né, que precisa ser sustentado independente do outro. A disponibilidade, passamos a trabalhar literalmente 365 por 24 por 7. Telefone tocando, a gente é interpelado a todo momento com uma série de conflitos que envolvem tudo isso que eu disse para vocês até agora, né? E ser resistente, né? Na mesma medida do vírus, né, conseguir estar presente, conseguir ser onipresente muitas das vezes, porque a gente se deparou com momentos de muita incerteza, de medo, de não saber, né, a gente se depara ainda quando a gente vê jovens de 30 anos serem internados na UTI sem nenhum precedente, sem nenhuma comorbidade. A busca é, nossa, mas tem alguma comorbidade? Tinha alguma doença precedente? Não. O que a gente se depara nesse momento são pessoas onde a gente não pode afirmar que eram características que a gente, né, pessoas mais velhas, com comorbidade, não. Hoje a gente se depara com todas as características de pessoas sendo acometidas pelo vírus. Então, a gente tinha que ser resistente para a primeira onda, né, e para essa segunda também, dentro de tudo que a gente entende que são habilidades importantes. E como é que a gente vai cuidar disso daqui para frente? Porque essas pessoas também estão adoecendo, se fazem de forte, mas por dentro, né, existe uma necessidade de se retroalimentar, de se automotivar para vencer tudo isso, e nós vamos vencer, eu tenho certeza disso. Do ponto de vista de gestão,
comitê de crise, que a gente viu isso, né, dentre várias organizações, a importância de ter o papel de um dono do processo, de um líder, cuidando da crise, da discussão dos casos, dos protocolos orientativos, da revisão desses protocolos orientativos a cada mudança, a importância de ter essa atualização e aí esse ponto focal de suporte. As pessoas que faziam o papel de disseminação na prática, né? De elucidar como isso poderia acontecer. Uma coisa é escrita, uma coisa é a prática. Então, a estratégia é ter pontos focais que possam multiplicar e, na verdade, ser o ponto de contato na contramão. Isso aqui não ficou claro, isso aqui não está dando certo na operação, fazer essa linha bate e volta. E a triagem e validação das informações, né? Dentro desse contexto que eu trouxe para vocês. Então, o papel da gestão, como em todo e qualquer processo ou condução que a gente tenha, faz toda a diferença no sucesso, né? Desse momento em que a gente vive. E o comitê acaba sendo um lugar onde você consegue fazer esse bate-volta, essa cozinha onde a gente discute todos os pormenores e pormaiores das nossas operações. Para os pacientes, e aí eu posso dizer que aqui a gente foi privilegiado, porque o Vila Nova ele desfruta de uma infraestrutura diferenciada, com muita tecnologia. Então, vou mostrar para vocês um tablet, uma solução que a gente tem com um aplicativo onde o paciente tem automação, ele consegue ter autonomia para gerir a automação do quarto, refrigeração, iluminação, mas foi um veículo super importante para nós, para que ele pudesse manter contato com a família, contato com o mundo externo, para que, né, ajudasse ele a descomprimir, literalmente, daquilo que ele vivia, daquele terror do dia seguinte, das horas posteriores. Então, acho que isso apoiou, e outras organizações, independente do investimento que se tem empregado, também encontraram a sua saída muito simples, extremamente eficazes no combate a esse momento do paciente dentro do quarto em que ele está só. A gente tem os rounds, que discute de forma multidisciplinar a estrutura daquele paciente, o que está envolvido, e a importância da gente ter essa discussão do caso diária, né? Que a gente possa olhar para aquele doente. Isso faz parte da estratégia, onde eu falo que eu estou muito mais próxima dos meus doentes, né? O fato da bandeira ter esse volume limitado de apartamentos, né? Para que a gente possa estar próximo. Então, isso já era um hábito nosso, e ele foi, obviamente, implementado para os pacientes de Covid, e a gente já estava mais maduro nesse processo, né? A tecnologia, como eu comentei há pouco, e o suporte estruturado multidisciplinar. Quando eu falo multidisciplinar, eu falo de médicos, de fisioterapeutas, de fono, da equipe de serviços, na pessoa de limpeza, na sua principal porcionamento, né, do ponto de vista de porcionamento, né, o quanto a limpeza foi importante nesse processo, está sendo, né, e para tudo que a gente faz. Esse é um pouquinho do rosto que eu trouxe para vocês, do Smart Hospitality. Então, ele tem, na verdade, uma série de funções. Ele nasceu no Copstar em 2016, com o intuito de dar autonomia ao paciente. Então, ele tem aí uma chamada de vídeo, onde ele consegue chamar a enfermagem para trazer qualquer necessidade, estou com dor, preciso de ir ao banheiro. Então, existe um contato onde você já sabe, a pessoa com quem você atendeu, você já tem um contato mais face a face, o que não impede aquela perinha, né, que a gente conhece, que é uma chamada de enfermagem manual, e isso trouxe para o STAR essa proximidade com o time assistencial. Então, ele faz esse pedido tanto para assistência quanto para hotelaria, que é o segundo mais requisitado dentro do ambiente hospitalar, e ele consegue ter automação do quarto. Então, através desse aplicativo, ele liga e desliga a TV, ele controla a iluminação, ele controla o ar-condicionado, e ele consegue ter acesso aos veículos, né? É um tablet de 16 polegadas da Apple, então ele consegue logar a conta da Apple dele ou outros aplicativos e estabelecer esse contato externo. Ele consegue acessar os resultados dos exames com o médico, ele faz o login, o médico consegue discutir o caso com ele, mostrar quais são os pontos e o planejamento da conduta assistencial. Ele avalia a equipe, ou seja, a Andréa está comigo no período da manhã, então eu consigo dizer para a Andréa, eu avalio a Andréa até 5 estrelas, sendo 1 muito ruim e 5 excelente, sendo que se eu sou avaliada até 3 estrelas, a enfermeira, a supervisora da unidade e a diretoria recebem a pontuação dizendo que eu fui avaliada de forma inadequada.
E o fato de ter essa avaliação pronta é para que a gente consiga interpelar o paciente enquanto internado, para entender qual foi a inconsistência no atendimento, para que a gente não deixe para pedir desculpas na saída, para que a gente consiga resgatar aquele atendimento durante a internação. Eu consigo saber a minha agenda, então, quais são os exames que eu vou fazer, o que eu sei, né, entrando no quesito de transparência, o que vai acontecer comigo. Então, esses componentes como um todo ajudam, né, já que a gente não consegue criticar a conduta porque somos leigos, a gente consegue ter um pouco mais de informação e saber o que vai acontecer com a gente dentro do ambiente hospitalar, que de todas as formas e recursos a gente busca deixá-lo menos hostil, mas quando a gente está lidando com situações graves de saúde ou momentos de muita angústia, esses elementos nos suportam enquanto o paciente está conosco internado. E para o colaborador, acho que um dos pontos importantes eu tentei trazer de destaque foi a disponibilização desses insumos e EPIs. A gente também tinha essa coisa de que faltava insumo, de que eu não estaria seguro para me proteger, para que eu pudesse voltar ao meu lar são, né, íntegro. E então a gente vê a importância, né, o quão a rede conseguiu trabalhar de forma exímia em relação a não nos faltarem insumos e EPIs, e a gente acompanha muito de perto nesse comitê de crise os nossos estoques, as nossas margens de segurança. A questão de infraestrutura também, manter os fluxos também apartados, isso foi um baita desafio. Quem é o colaborador que cobre o andar de Covid, onde eu coloco ele para se alimentar, como é que a gente traz um pouquinho desse acolhimento para esse profissional que tem uma restrição de acesso às outras unidades. Então, existe uma questão super importante e a gente se deparou com diversas formas e acho que a simplicidade foi o sucesso para que a gente pudesse estar perto e dando força para esses profissionais. E, de novo, esse suporte multidisciplinar. A gente teve aqui uma saída, né, ofertada pela psicologia da rede, que chama Minuto do Bem. Então, a gente tinha áudios gravados pelos 52 hospitais, trazendo momentos de dificuldade e como é que aquele hospital buscou uma saída. Então, essa questão de ouvir e saber que todo mundo está vivendo esse ambiente, que há diversas formas de tratativa, esse compartilhamento foi muito saudável, trouxe uma relevância super importante para nós, né? Foi uma saída aqui de destaque dentro da nossa operação. Então, itens que eu acho que fez a diferença, né? O que faz a diferença ainda, porque infelizmente a gente não terminou com tudo isso, mas foi a pessoalidade, né? O quão os hospitais e os ambientes precisou do nome, saber quem eram as pessoas, né? O quão a gente quis também trazer para o paciente, você não está sozinho, você está fisicamente nesse leito, mas sou eu que estou cuidando de você, meu nome é André, de que forma a gente conseguiu, através dos EPIs, para nos proteger, estar próximo dessas pessoas, né? Seja do colaborador, seja do paciente. A questão de se doar, de não saber o amanhã, de conseguir, de fato, saber que isso é uma vocação, né? As pessoas que estão na linha à frente amam o que faz. Tem a questão de sustento e tudo, mas é admirável, é impressionante. Talvez eu não consiga transpor para vocês as minhas palavras o quão é importante estar perto, né? Ver a doação dessas pessoas com gestos, com carinho, com solidariedade e com o seu ofício, sobretudo. E com a sensibilização nas mais simples dinâmicas, a gente viu através dos profissionais de saúde que, além de cuidar, além do seu ofício, trouxeram momentos de acalanto, né, de sensibilização para o público ou para o seu paciente. Tentei trazer isso aqui em algumas fotos. Então, estamos aqui por vocês, estejam em casa por nós. É algo de arrepiar, né, emocionante, de embargar a voz mesmo. Conseguir na foto, a segunda foto à esquerda, saber quem somos, né? Você não está sozinho, vocês não estão sozinhos. Dizer que a gente segue juntos, apesar de uma porta que tem aí a questão de fazer a restrição do acesso, mas saber que estamos aqui como um todo, ninguém está sozinho. A importância de saber que há uma fonte, uma comunidade, todo mundo prezando. E a comemoração, que a gente viu nas mais diversas, né? Os corredores de aplauso. Esses dias, um fisioterapeuta, que no paciente que deixou de ser entubado, que saiu da sua gravidade, o fisioterapeuta colocava com folha de sulfite: você venceu a Covid. Então, isso é emocionante, é
é além do ofício, vai além daquilo que a gente consegue do trabalho, do dinheiro, do sustento. Espero que eu consiga estar representando e imprimindo para vocês o que é o dia a dia no ambiente hospitalar. Eu peço desculpa se embargo a voz e trago essa foto, né, para dizer o como a gente cai, né, representado numa enfermeira, numa médica, numa auxiliar de limpeza, o como a gente cai, mas o como a gente busca se reinventar para conseguir vencer, e nós vamos vencer esse momento, né? E que a gente possa, através desse grupo das pessoas, expandir esse momento e o como é importante a gente se preservar e cuidar do outro, porque infelizmente a gente lida com recursos finitos, que tem lutado com muita bravura para que a gente possa suportar as vidas e salvar aquelas que podemos, né? Mas eu queria aí deixar um muito obrigado, agradecer o convite no momento da mulher, representar tantas mulheres que têm se sobressaído em diversos mercados. Somos em maioria no ambiente hospitalar, mas sabemos o quão a mulher tem sido importante e relevante no seu papel, e o quão ainda a gente tem uma série de barreiras, de paradigmas para vencer, para poder estarmos aqui no dia de hoje. Muito obrigada, gente. Andréia, muito obrigado pela sua excelente apresentação. E agora Estou voltamos tentando tirar a com... apresentação, Moacir, para variar, Não, né? tá, não Sigo tem problema. nas dificuldades tecnológicas. Não tem problema, somos iguais. Volta aí com o Ricardo para dar sequência nas... Agora sim. Ok, gente. Bom, Andréia e Aline, por favor, podem deixar a câmera aberta, os microfones. A gente já vai começar com as perguntas e respostas. Vou dividir um pouco entre vocês aí, hora um, hora outro. Então, enquanto eu coloco aqui em sequência. Andréia, vou começar uma pergunta para você. Como é que foi o controle das equipes internas? Que muitos hospitais, muitas empresas ficaram fazendo testes de Covid a cada semanais. E depois, como é agora, depois de todo esse período desse 1 ano? A gente teve fluxos apartados para fazer uso do hospital para cirurgias eletivas, quando as coisas começaram, desde o começo da pandemia, a acontecer. A gente passou a testar os pacientes e um acompanhante para conseguir acompanhar aquele atendimento em específico, né? Eu observo para o público que eu atendo também muita coleta social de PCR para as pessoas se movimentarem. Então, acaba tendo esse cuidado, mas a gente tem uma série de variáveis em relação à coleta, né? Vou me atrever talvez a algumas delas. Então, a depender do tempo de contato que eu tenho com uma pessoa que está infectada, existe um tempo de reação da carga viral, e se eu não faço aquela coleta dentro de um tempo em que a minha carga viral já esteja suficiente para que seja demonstrada dentro do exame, eu posso também achar que estou habilitado para ir e vir e estar com uma carga que está em desenvolvimento e eu vou contaminar outra pessoa. Mas divido a minha resposta de novo em duas, né? As coletas para que fossem feito acesso ao hospital eram feitas dentro de um protocolo de atendimento, isso foi utilizado para futebol, foi utilizado para uma série de setores da economia, e acho que trazem aí um pouco mais de segurança, mas a gente não pode dizer que é 100% seguro, né? A gente se depara com situações em que, infelizmente, a gente não tem como detectar a origem, mas acaba sendo uma triagem que mitiga o risco da gente estar indo e vindo com a possibilidade de estar infectado. Legal, André, obrigado. Agora uma pergunta para a Aline. Aline, aqui é uma pergunta pedindo para você falar um pouco a respeito do treinamento
aos empregados e operadores do que você colocou. Tá, perfeito, Ricardo, obrigada. Realmente o treinamento, né, das equipes, ele é fundamental para que a gente consiga realmente ter a eficiência de todos os processos de limpeza e desinfecção. A gente tem algumas formas hoje de conseguir fazer o treinamento para que os processos, né, os protocolos de higienização sigam um padrão e como eu comentei, né, na parte de inovação, às vezes a gente fica buscando ideias de novas tecnologias, novos produtos, e muitas vezes nos esquecemos do simples, né? Revisitar os fluxos, entender os processos de higienização, verificar onde estão os gargalos e consertar, né? E isso pode ser feito através de sistemas onde que eu tenho passo a passo da higienização e eu vou acompanhando minha equipe operacional através de um checklist, né? Então, por exemplo, entrei em um determinado ambiente, num leito hospitalar, quais são as superfícies que eu devo me atentar a uma limpeza concorrente, por exemplo, né? E a supervisora, né, a pessoa responsável por avaliar se essa equipe ela está bem treinada para fazer essa operação, ela vai checando para ver se os passos foram feitos da maneira como a equipe foi treinada, né, de forma adequada, e realmente avaliando cada passo, cada ponto para conseguir todo mundo entrar realmente no mesmo rumo, no mesmo processo de higiene e limpeza, para que a gente tenha cada vez mais eficiência no processo, rapidez no processo, sem perder na qualidade, né? Então, é possível fazer isso com alguns sistemas. Ok, obrigado. Obrigado, Aline. Pergunta para a Andrea. Em relação ao ambiente hospitalar, o CCIH, após esta pandemia, definiu novos protocolos para atender as necessidades de higienização? Falhou um pouquinho, Ricardo, aqui, a sua pergunta. Você pode repetir, por favor? Sim, sim. Em relação ao ambiente hospitalar, o CCIH, após essa pandemia, definiu novos protocolos para atender as necessidades de higienização? A Aline trouxe um quadrinho na apresentação dela que fala de como a Anvisa determina, né, as frequências de higienização de acordo com a criticidade dos ambientes. Então, a área de limpeza, ela não anda sem o controle de infecção hospitalar aí para trazer o que significa essa terminologia, né, essa abreviação. Então, obviamente, todas as decisões em relação às áreas em que foram segregadas para atendimento de pacientes de COVID receberam essa aplicação já orientação da Anvisa. Então, obviamente que a gente já tem doenças, né, transmissíveis, já tem a categorização de ambientes de contato, e para isso já existe regras de atuação e intensificação da limpeza. A exemplo de quais são as áreas mais tocadas dentro do quarto, o foco de limpeza, qual é o químico que consegue fazer uma melhor asepsia do ambiente, e isso também de acordo com cada médico infectologista. Então, não teve nada novo, mas para cada ambiente que foi aí reformulado para que pudesse receber esse paciente, a gente fez uma análise crítica do ambiente em conjunto com o controle de infecção hospitalar para entender se as frequências já estabelecidas e o processo já adotados faziam sentido e eram eficazes para aquele processo, mas não grandes movimentações, porque esse é o core da limpeza hospitalar dentro do trabalho já executado. Só complementando aí, eu entendi que se, por exemplo, cada nova portaria ou alguma regulamentação da Anvisa sair, é feita uma revisão imediata do protocolo. Imediato. Quando eu falo do protocolo, né, eu usei um termo na apresentação, agora me faltou a memória de qual mas sim, mas a gente viu formas de fazer a utilização dos EPIs, né, como é que era o processo de vestimenta e de paramentação e desparamentação, foi nesse sentido, mas ao uso do químico, o processo de limpeza, o sentido que eu faço com ela, se ela é mecânica, se ela não é mecânica, isso não teve alteração, mas teve sim uma análise crítica daquele ambiente para saber de como é que seriam aplicadas esses protocolos naquele determinado local e as atualizações que se faziam necessárias. Ok, obrigado, André. Fica aí que eu vou encaixar mais uma pergunta que está aqui. É sobre o sistema que você colocou, o tablet.
A pergunta é sobre se o tablet possibilita visualizar quando foi realizada uma limpeza terminal no ambiente, se possibilita chamar uma higienização, e se ele é integrado com terceiros. O tablet hoje não utiliza, na versão dele, como eu disse inicialmente, né, de quando ele foi foi desenvolvido para a companhia, ele é um produto exclusivo da Bandeira Star, ele veio para trazer autonomia. Então, quando eu tenho o processo, porque está muito ligado à parte de limpeza de leito, com o gerenciamento de leitos, que é um núcleo muito quente dentro dos hospitais, tá? Que trabalha toda a taxa de ocupação. Quando a gente fala de ocupação, ouve falar UTI lotado e tudo mais, essa área de gerenciamento de leitos é que cuida de toda essa movimentação. Tem leito, não tem, paciente está no UTI, está indo de alta. Então, a gente precisa fazer com que a limpeza esteja associada a este processo interno do hospital. E eles estão muito ligados ao sistema hospitalar. No caso, aqui a gente usa o TASI, mas tem MV, tem uma série de sistemas hospitalares. Então, do ponto de vista crítico, para a gente fazer a rastreabilidade da limpeza, o tempo de execução, a estratégia é que isso esteja plugado no sistema de hospitalar. Então, não faz sentido para nós estar plugado no tablet. O tablet é um serviço de front para o paciente, né? Mas ele consegue, através da chamada de vídeo, chamar a hotelaria e pedir a limpeza do quarto. E depois desse acionamento, a hora que ela entra no quarto, tem a digital ramal, usa o telefone do quarto para iniciar que ela fez uma limpeza, e aí vai entrando nesse sistema nosso de back-office, vamos dizer assim, de bastidor, fazendo todo o acompanhamento da limpeza do quarto e dos ambientes. Ricardo, okay. E Andréa, posso aproveitar para contribuir também com uma informação? Por favor. Existem softwares de gestão, né? Inclusive, trouxe aqui na minha apresentação o software de gestão CompClean, que é algo interessante, que eu acredito que ele acaba contribuindo também para esse sistema mencionado por você, André, que eu achei fantástico também, que ele consegue nos fornecer passo a passo, né, de higiene e limpeza. Eu consigo colocar isso na ferramenta para adequar todos os processos em todos os ambientes, áreas críticas, semicríticas, não críticas, e ainda consigo, através desse software, é possível eu ter a ideia da qualidade daquele processo de higienização, não só em questão visual, mas em questão microbiológica, eu consigo imputar esse dado no meu software, no meu sistema, ele vai me gerar relatórios, conseguindo mostrar índices de quão eficiente foi aquele procedimento, né? Não somente se aquele ambiente foi limpo ou não, mas conseguir também trabalhar em alguns indicadores muito importantes para conseguir qualificar a limpeza de maneira eficiente, assim, somente para contribuir, desculpa. É isso mesmo, mas perfeito, Aline, a gente acha que avançou muito nesse quesito ao longo dos anos, né? Trazendo uma rastreabilidade e um nível de detalhe muito importante para a gestão dessa área. E acho que a gente precisa usufruir muito bem essas informações que permitem com que as operadoras em geral, né, as empresas de provedoras de serviço, utilizarem isso na gestão e na entrega, sobretudo, para as diversas instituições que eles trabalham. Sem dúvida, muito importante. Bom, tem algumas perguntas, nosso tempo aqui para as perguntas está quase acabando, mas eu vou fazer um bem bolado aqui. André, vou tentar encaixar até algumas perguntas para você. Primeiro, quais áreas fazem parte do comitê de crise? Enquanto a isso, direção do hospital. Eu vou respondendo? Pode ir respondendo. Tá. A direção do hospital, a área do controle, do serviço de controle de infecção hospitalar, os médicos da área de unidade de terapia intensiva e a área de pronto-socorro. Então, são os principais gestores, né, que fazem parte desse comitê e que deliberam sobre as tratativas. Então, seja a porta de entrada do hospital, mais a área onde ele vai ficar admitido. São as áreas onde a gente consegue ter os principais nuances do atendimento. E, eventualmente, o corporativo é convidado a depender do tema jurídico, RH e tudo mais, mas é mediante demanda. Ok.
Uma pergunta que essa é um pouco mais filosófica, se você concorda ou não, que hoje temos uma transformação do perfil profissional do FM, de FM. Estamos numa reconstrução como ser FM. Você concorda com isso? Eu concordo, mas eu acho que o FM hoje ele já tem características tão específicas de servir. A gente já é dinâmico, a gente é super resiliente, a gente tem uma capacidade de transformação e adaptação a diversos momentos, status e segmentos de processo, né? Então, eu acho que a gente teve prontidão para responder esse momento, porque faz parte do nosso dia a dia. A gente administra uma série de crises, seja operacional, tática ou estratégica. Mas eu acho que vem um pouquinho de competência e habilidade, o reforço, para onde direcionar esse esforço, né? E existe um pouco de reinvenção, porque a gente está deixando, exceto o ambiente hospitalar, e outras indústrias relacionadas a esse setor econômico, eu acho que a gente tem essa questão da redução, do tudo mais online, de como a gente está vendo o mercado se comportar em virtude desse impedimento de ir e vir, vamos dizer dessa forma, né? Então, para isso, eu acho que a gente acaba trazendo outras características e necessidade de reinvenção. Então, para isso, eu concordo que tem uma transformação. Mas o quesinho de quem serve, o que precisa, eu vejo que a gente, né, a exemplo dos grupos que eu participo, o GAS é um deles, então a gente vê o tempo todo como a gente se reinventa, então a gente acaba que tá preparado para isso. Legal. André, uma pergunta aqui, que é como é feito a questão de sistema de segurança quando tem autoridades, como por exemplo já teve o presidente da República lá no... Como é feito, o que o Facility tem que se atentar e como isso tudo ocorre? A gente tem uma série de protocolos que são deliberados muito pela própria presidência, né? Protocolos de segurança, protocolos alimentares, e isso tem que convergir com o protocolo assistencial, né? Porque tem dentro do hospital a soberania e o atendimento médico hospitalar. Então, acho que não muda muito. Você servir autoridades é sempre um desafio adicional, porque existe uma série de protocolos e nomenclaturas que a gente tem que se adaptar. Mas eu acho que, de novo, né, a área de serviços, ela acaba lidando com isso através dos seus executivos, ela acaba lidando com isso com diferentes públicos que atende. Então, a gente só deixa isso mais sênior ou flexível para mais ou para menos, a depender de quem a gente está atendendo. Mas eu posso dizer que não tem grandes diferenças. Tem uma espinha dorsal do que devemos fazer para atendimento a diferentes níveis hierárquicos, né? E essa graduação, ela vai aumentando ou reduzindo a depender de quem é o nosso público. Ok. Está com o tempo estourado, mas tem uma pergunta aqui ainda. Vamos dar um jeito, depois o Gentil briga comigo. André, tem uma pergunta aqui que coloca em xeque a questão hospitalar sobre a questão das vacinações, do pessoal que está sendo vacinado. E as pessoas que têm uma atuação profissional, social, que acaba sendo um vetor por ter contatos, né? Você acha que essa estratégia que hoje está colocada aí não poderia ser alterada para todo esse grupo pessoal que tem o contato com as pessoas? Às vezes, eu não sei, acho que algumas coisas estão paradas em termos de hospitais, né, que são aqueles apoios em hospitais que tem o pessoal da alegria e outras coisas que são pessoas que vão tentar dar um suporte social, um suporte emocional, né? E também, fora isso, todos os prestadores de serviço que, por uma forma ou outra, têm que trabalhar dentro do hospital para manter o hospital funcionando, que às vezes não é 100% uma pessoa que, às vezes, uma coisa específica, que é um equipamento de tomografia, que é um técnico que vem de outro país que tem que entrar e fazer. Então, essa questão das vacinas para as pessoas de que têm um certo envolvimento também não seria uma estratégia de mitigar isso dentro do hospital, a questão do vírus?
Essa é a pergunta. A gente, acho que uma das estratégias, se eu compreendi, ela foi, né, e prioritariamente a gente entrou no grupo de prioridades para vacinação, né? E entendo que esse é o caminho a ser perseguido e houve uma estratégia de como é que você disseminaria isso dentro da sociedade. Começamos aí com os idosos e isso está agora aí numa graduação para aplicação. O fato, que eu acho que é a minha opinião, Ricardo, é que a vacina, ela é um conforto e um caminho e que a gente entende que é a solução para tudo isso, né? Mas ela não vai eximir o fato da autoproteção, né? De eu ter que vestir o EPI adequadamente para higienizar as minhas mãos, eu fazer o uso de máscara, né? Uma coisa não invalida a outra. Então, a gente precisa estar vacinado. Eu, no ambiente hospitalar, eu saio daqui daqui a pouco, vou para minha casa, e eu preciso manter todos os meus protocolos comportamentais para que eu não leve o risco para dentro da minha casa ou para a sociedade, né? E o fato da gente ter a restrição, o isolamento, é justamente também para mitigar. Então, você tem uma série, um conjunto de ações sendo realizadas para que a gente não tenha transmissibilidade. Agora, a vacina, ela vai trazendo para nós um conforto e um volume de pessoas e vai diminuindo essa carga viral que pode exponenciar a transmissão, que é o que a gente vê hoje. Mas enquanto a gente não tiver, obviamente, uma boa parte da população vacinada, nenhum impede o outro. E acho que esses protocolos comportamentais vieram para ficar também. Com certeza, eu também acredito nisso. Aline e Andréia, muito obrigado. Eu tenho que encerrar a questão das perguntas e respostas, infelizmente, mas muito obrigado pelas palestras de vocês, muito obrigado por estar aqui apoiando o Grupas, e parabéns nesse último dia do mês das mulheres e pelos grandes profissionais que vocês são. Muito obrigado. E espero contar com vocês participando do Grupas e em outras oportunidades. Obrigada, Ricardo. Agradeço a Aline. Foi ótimo dividir esse momento aqui com você, te conhecer. Virei sua fã. Obrigada mesmo. Sou uma entusiasta do tema mesmo. Agradeço a todos os participantes a oportunidade de compartilhar esse momento com todos. Obrigada também, obrigada, Ricardo. Obrigada a todos do Grupas, né? E obrigada, Andréia. Foi um prazer enorme compartilhar com certeza essa reunião com você, toda a sabedoria que você tem, conhecedora assim do ambiente hospitalar, é muito lindo ver o seu cuidado, o seu carinho, assim, né, com esse ambiente, com os pacientes, então foi fantástico. Parabéns pela apresentação também. Eu agradeço, obrigada. Obrigada a todos os participantes também. Ok, gente, agora eu vou passar para o nosso presidente, o Antônio Gentil. Gentil, é com você. A gente já está chegando no final da nossa reunião. Ok. Então, vamos aí, Ricardo. Você vai bater a foto aí ou não? Alô? Ricardo está sem som. Ricardo? Ok, vamos bater a foto aí, marcar os 36 anos do Grupas. Vamos lá. Por favor, vão abrindo as câmeras, um minutinho para todo mundo. Ok. Cadê o presidente do conselho? Está aí. Ok, esperem, gente, que eu vou ter que tirar umas 2, 3 fotos. Espera aí. Fala a hora do X. Então, faça X agora. Yes. Yes. Um minutinho, mais uma. E Satanás, deu uma horada. Só tem gente bonita aí. Aqui é muita gente, né? São 2 páginas, tem que montar. Obrigado, gente. Agora eu passo o retorno para o nosso presidente fazer a finalização. Obrigado a você
pela sua participação. É muito importante, porque sem a participação de vocês, dificilmente o Grupas estaria no ar, né? Isso faz com que nos sintamos assim, motivados, né, a levar esse grupo para frente. É gratidão, né? Gratidão à Aline, à Andréia, que nos proporcionou aí informações atualizadas em função da vivência, em função do conhecimento, né? Que nos proporciona esse aprendizado sempre inovador, sempre diferente, para que a gente possa colocar em prática nas nossas atividades, né? E proporcionar àqueles com qual a gente convive no nosso dia a dia algo melhor, com base em alguma coisa. Isso é muito importante. E o Grupas proporciona isso a vocês todos. Obrigado mais uma vez, Aline e André. E é muito importante, né? Eu tenho em mente o seguinte, que o Grupas, né, ou seja, um facilities, né, ele faz com que o palco esteja totalmente preparado com luzes, refletores, tal, para quê? Para que as estrelas brilhem, né? É o que nós fizemos isso hoje, né? Eu estou muito feliz pela participação de todos vocês, todos. E a contribuição que eu tenho, né, a remuneração que eu tenho, e o Moacir e o Ricardo, né, em função de colocar isso no ar para vocês. É um trabalho intenso, mas vale a pena. Vale a pena, por isso que eu estou aqui. Agradeço ao conselho, né, dos ex-presidentes, ao Francisco Alves, Francisco Abrantes, Vantuír, Bernardino, o Carlos Escobar, o Adilson Pellegrino, Oswaldo Lobo, Marcelo Costa e ao Ricardo Crepaldi. Em especial ao Moacir Reis e ao Ricardo Crepaldi, que estão nos ajudando nessa empreitada. Calendário das próximas reuniões, né? Nós tivemos aí no dia 25, nossa primeira reunião, contratando pessoas nesses novos tempos de autocuidado para facilitar a superação. Hoje, Facility Management FM no segmento da saúde. Dia 28/4, nós vamos ter, já está programada, é só afinar aí alguns detalhes, né, para que a gente possa ter, que é a recepção em tempos de pandemia. E no dia 26 de maio também já está alinhado, falta detalhes, né, mas já está agendado, né, que é técnicas e manutenção predial. Dia 18 e 19 de agosto, apoio à feira de GESP da Abralimp. Dia 24 de novembro, a cerimônia de posse da gestão 2022. Nós temos aí algumas brechas aí para que as nossas reuniões, isso a gente com certeza vai travar algum contato. Muito importante, vale frisar os nossos patrocinadores, né? Faz a C4I, Escobras, Fulltime, Northfrio, Medicare, a Impar Service, Spartan, Tufan e Urbest. É muito importante deixar isso frisado. Não se esqueça que a razão do Grupas é você, e até dia 28/4. E essa reunião vai ficar gravada no YouTube, que futuramente será divulgado para vocês através de um e-mail marketing, para que vocês tenham acesso. E ótima semana para vocês e vamos nos cuidar, gente. Depois de todas essas mensagens recebidas, né? Fiquem com Deus. Até a próxima. See you. Obrigado.